Eu tenho a honra, como vice-diretor, de fazer a abertura da aula magna deste ano acadêmico e que será proferida pela professora titular de História da América Independente, a historiadora Maria Lígia Coelho Prado. Seu nome foi indicado pela Comissão de Ensino da Faculdade, cuja presidente, a professora Marli Quadros, está aqui presente também. E, bem, a professora Maria Lígia Coelho Prado, conhecida de todos nós na faculdade como Lígia, é professora aposentada desde 2010, por efeito da aposentadoria compulsória. Mas continua ativa, seja como historiadora, seja como docente, orientando alunos não só de pós-graduação, mas também de graduação, e ministrando cursos na pós-graduação. Por ser uma professora e historiadora por demais conhecida, a professora Lígia dispensa maior apresentação. Lembrarei apenas, para terminar, que ela, movida por sua vocação como professora e como historiadora, decidiu estudar e refletir sobre o lugar dessa sua vocação, a universidade. Mais precisamente, a universidade pública e gratuita, no Brasil e na América Latina. Universidade pública e gratuita, a qual ela deve tudo, como gosta de dizer, e a qual ela deu tudo de si. Daí o título dessa sua aula magna, que agora temos a satisfação de ouvi-la, assisti-la. Informo também, com muita satisfação, que a professora Maria Lígia Coelho Prado, no dia 10 de maio, receberá a maior honraria concedida pela faculdade, o título de professora emérita. Então, eu peço à professora Maria Lígia, a quem agradeço, em nome da faculdade, que venha aqui para proferir a sua aula magna. Bom, agora, verdadeiramente, boa noite a todos. Sinto-me muito honrada com o convite para proferir a aula magna da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Do mesmo modo, tenho clareza da enorme responsabilidade. Eu sou imensamente agradecida à direção desta faculdade, professora Sandra Nitrini, professor Modesto Florenzano, à congregação e à comissão de graduação desta casa. A universidade, como tema desta aula, foi sugestão daqueles que idealizaram este convite. Mas devo confessar que a escritura desta apresentação foi árdua. Eu sabia que teria que enfrentar um tema amplo, complexo, controverso, exigente, que divide opiniões e que está atravessado por um espectro de distintas posições políticas. Também estava preocupada com o público que me ouviria, sabendo que parte considerável da plateia estaria formada por estudantes, muitos deles calouros, decidi ser particularmente cuidadosa com a clara contextualização das minhas reflexões. Uma primeira diretriz me guiou na formulação das questões a serem apresentadas.
Como todo historiador, queria pensar as relações entre o presente e o passado. O presente, como parte importante das inquietações do pesquisador, produz interrogações particulares. Os candentes problemas que atualmente envolvem a universidade conduziram à escolha da proposta central desta aula, que tem como eixo central a ideia de que a história da universidade é a história de conflitos. O conflito é constitutivo da e inerente à vida universitária, tanto no presente quanto no passado. Uma instituição cujo fundamento se constitui no debate de ideias e na prática da docência não escapa de confrontos e polêmicas. Dessa premissa deriva o roteiro da aula. O primeiro ponto, quero apresentar de início as origens da universidade na Idade Média, referindo-me à atuação de estudantes rebeldes naquele período. O segundo ponto, analiso no final do século XVIII e início do século XIX os confrontos que dividiram professores e alunos da instituição, provocados pelas divergências sobre as transformações na concepção de universidade. O terceiro ponto. Nesse terceiro momento, dirijo-me à América Latina, no século XX, para considerar a dimensão política do movimento da reforma universitária que se iniciou em Córdoba, Argentina, em 1918. E o quarto ponto, naturalmente, o mais difícil para mim, é a última parte, em que eu proponho uma reflexão sobre a história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em meio a debates de ideias e conflitos políticos. Ainda na introdução, queria deixar claro que, com relação ao estudo sobre as universidades, eu parto de alguns supostos. A universidade é uma instituição umbilicalmente ligada à sociedade. Dela faz parte e nela está inserida. Assim, as concepções que lhe dão forma e vida estão em sintonia com a sociedade que lhe garante o funcionamento. Porém, assim como a sociedade sofre mudanças, a universidade também se transforma ao longo do tempo por pressões de parte de seus membros, que por sua vez encontram resistências internas e externas. Tais movimentos são sempre permeados pelo conflito. Então, apresentado em linha geral o caminho da aula, eu passo ao primeiro ponto. Então, e aqui eu disse a vocês e pensei muito nos alunos e pensei muito nos calouros. Então, o primeiro ponto é a universidade medieval e os estudantes. Na Europa Ocidental, a universidade nasceu no século XI como uma corporação urbana de estudantes e mestres. A origem da palavra universidade é universitas, um nome abstrato formado pelo adjetivo universus a que quer dizer todo ou universal, que por sua vez é derivado de unus a
quer dizer, óbvio, uno. Desse modo, a palavra expressa, ao mesmo tempo, o global e o particular. A corporação estava diretamente vinculada à Igreja Católica, pois surgira a partir de escolas criadas junto às catedrais. Eram as bulas papais que reconheciam a sua existência e concediam privilégios à instituição. Vocês sabem, toda corporação tinha determinados privilégios. Então, aí a bula papal concede privilégios à instituição, como, por exemplo, importantíssimo, a outorga de graus, bacharel, mestre, doutor. Algum tempo depois, a universidade passou a ser mantida e dirigida por ordens religiosas, particularmente os dominicanos e, posteriormente, já no século XVI, pelos jesuítas. Apenas a título de informação, as primeiras universidades da Europa surgiram, como eu já disse, no final do século XI. As datas são todas elas imprecisas, mas enfim, costuma-se afirmar que Bolonha, que é a primeira universidade europeia, nasceu em 1088, Paris em 1090, Oxford em 1096 e na Península Ibérica, Salamanca em 1218 e Coimbra em 1290. Porém, antes delas, já tinham sido criadas no mundo muçulmano universidades também religiosas, construídas também junto às mesquitas. A Universidade de Al-Qarawiyyin, em Fez, no Marrocos, que foi fundada em 1859 por uma mulher, Fátima al-Firia, filha de um rico comerciante, e a Universidade de Al-Azhar, no Cairo, em 988. Mas, restringindo-me ao mundo ocidental, as universidades, como toda corporação medieval, estabeleciam regras de comportamento para seus integrantes. Os estudantes, também chamados de clérigos, deviam usar tonsura, vocês sabem, aquela corte de cabelo especial, redondo no alto da cabeça, que indicava a renúncia às vaidades mundanas, vestir-se, então os estudantes usavam tonsura, deviam vestir-se uniformemente e ler aquilo que lhes fosse determinado. A Universitas medieval recebia certos privilégios para seus membros. Os de Salamanca, por exemplo, isentavam os estudantes de pagamento de impostos e determinavam que todos os crimes, com exceção dos de sangue, fossem julgados pelas autoridades universitárias. A universidade era regida por estatutos e constituições, sendo o claustro depois se transformou apenas hoje, não é, num termo religioso, mas o claustro da universidade é o equivalente aproximado do que seria hoje o nosso conselho universitário. O claustro era seu órgão máximo de decisão. E no claustro elegia-se o reitor por tempo limitado, o qual dispunha de muito poder. Estudantes e mestres tinham, dessa maneira, um foro especial que lhes fazia adquirir consciência do pertencimento a um determinado corpo. Os estudantes deviam estudar as já tradicionais matérias, naturalmente sempre ditadas em latim, do trivium, que vocês sabem é o estudo das palavras, retórica, gramática, dialética, e do quatrivium,
é o estudo das coisas, matemática, música, astronomia e geometria. Com esse currículo, naturalmente o primeiro currículo mínimo da história, não é? Formavam-se na Faculdade de Artes, que depois passou também a se denominar Faculdade de Filosofia. Faculdade esta considerada menor. Depois dela, os alunos estariam aptos para cursar os estudos mais complexos: teologia, direito canônico ou medicina, que eram as 3 grandes faculdades. Uma forte característica desse período era a mobilidade espacial dos estudantes, que se deslocavam de uma universidade a outra. Nos primórdios da vida universitária, essa corporação religiosa, que se pautava pelo cumprimento de regras estritas e pelo comportamento ordenado, também produziu seus próprios contestadores, os denominados goliardos. Estes eram estudantes ou egressos das universidades medievais que ficaram conhecidos por escrever canções e poemas satíricos e eróticos. Com formação clássica e erudita, produziram em latim, em provençal ou alemão medieval, versos nos quais cantavam o amor, o vinho, os prazeres da vida, mas também criticavam os abusos financeiros e a hierarquia da igreja, os frades dos monastérios e o fracasso das cruzadas. Um de seus cantos mais conhecidos é a Confissão, de um autor anônimo chamado apenas de Arquipoeta, que o escreveu com senso de humor e utilizou de forma paródica fontes clássicas e bíblicas com objetivos sarcásticos e irônicos. Boêmios e desafiadores, os goliardos vagavam pela Europa recitando e cantando. Comportavam-se assim como transgressores da moral vigente e agiam como críticos da Igreja, instituição responsável pelas universidades. Sua presença foi tão marcante que a imagem dos goliardos continua até hoje fortemente identificada ao estudante da universidade medieval. Eu passo então, os historiadores não gostam muito de pular no tempo rapidamente. Nós somos super preocupados em indicar perfeitamente aquele tempo, aquele espaço. Mas hoje estou fugindo um pouquinho da regra e vou passar, dar um pulo aqui para o século XVIII e início do século XIX. E para discutir, então, tudo vocês sabem muito brevemente, os embates entre a escolástica e o iluminismo em termos de concepções de universidade. A universidade acompanhou, as mudanças políticas e sociais do período moderno, marcadas pelo declínio do mundo feudal e pelo fortalecimento dos estados nacionais. Estes pretendiam concretizar seu maior controle sobre a universidade, ocupando espaços que anteriormente eram exclusivos da Igreja Católica. Manifestação desse fenômeno pode ser indicada pela cédula dos reis católicos Fernando e Isabel, que vincularam as universidades à burocracia real
e, em 1493, ordenaram que todo interessado em obter qualquer posto na justiça, conselhos, tribunais ou chancelarias precisava de um documento que certificasse seus estudos em leis canônicas ou civis por um mínimo de 10 anos numa universidade do Reino da Espanha, aliás, ainda não era Espanha, né? Mas, enfim, do Reino ou de terras estrangeiras. A despeito das mudanças no universo político e social, ainda no século XVII, o modelo de ensino nas universidades continuava se baseando na filosofia escolástica, dominante na instituição desde o seu início. Em geral, associa-se a escolástica, mais tardia, não a de Santo Agostinho, ao sistema filosófico de Tomás de Aquino. Vocês sabem, Tomás de Aquino nasceu em 1225, morreu em 1274. Então, esse sistema filosófico produzido por Tomás de Aquino pensava uma reinterpretação cristã do pensamento de Aristóteles. Uma das questões centrais em Aquino referia-se à proposta de conciliação entre os dogmas de fé cristã e das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras com as doutrinas filosóficas clássicas. Ele construiu uma filosofia que pretendia distinguir claramente os papéis da razão e da fé. Assim, afirmava a autonomia da filosofia, mas esta era tutelada pela teologia. Essa doutrina tomou a forma de um método de ensino. Aprender significava memorizar os textos indicados para desenvolver os argumentos e os contra-argumentos estabelecidos a respeito de uma certa questão, por meio de perguntas e respostas. Então, colocava-se um problema, a questio, havia uma discussão, a disputatio, e a solução, a determinatio. Com essa concepção de ensino formalizada e alicerçada na tradição, iniciou-se, especialmente a partir do século XVIII, um profundo combate contra essa concepção. Um profundo combate levado à frente por pensadores que, elegendo a razão como bússola do conhecimento, postulavam uma visão de ensino baseada nas concepções iluministas liberais e na valorização dos novos métodos referentes à construção da ciência, vale dizer, observação e experimentação objetiva. As mudanças na universidade, protagonizadas por professores e também alunos, passavam por certa desvalorização das disciplinas tradicionais, vale dizer, teologia e direito, e pela promoção das ciências matemáticas, da natureza e da vida. Eu dizia que essas mudanças foram protagonizadas por professores e também por alunos, e na tentativa de desvalorização da teologia, do direito e na promoção das ciências matemáticas, da natureza e da vida. Para os contestadores do modelo escolástico, a universidade deveria assumir
um papel transformador na direção do progresso, da civilização e da felicidade, vocês sabem bem, palavras-chave do universo iluminista liberal. Alterando o seu estatuto para um sentido prático, adaptado às novas concepções político-sociais. A formação metafísica perdia terreno para um saber útil, e os idiomas nacionais modernos iam desbancando o latim como língua universal. No interior da universidade, muitos foram os conflitos entre professores que sustentavam o velho sistema e os reformadores que postulavam transformações. No mundo católico, muitos inovadores, docentes e estudantes, tiveram sua audácia castigada e reprimida por processos da Inquisição. Mas também, no ambiente protestante, aconteciam cerceamentos e intimidações. Bom exemplo para nossos fins é a história do pequeno livro de Immanuel Kant, O Conflito das Faculdades, publicado em 1798. Kant era professor na Universidade de Königsberg e havia sido, digo entre aspas, despertado do sono metafísico, fecho aspas, pela leitura do filósofo empiricista escocês David Hume. Kant foi submetido ao silenciamento por determinação do rei Frederico Guilherme II da Prússia, que proclamara em 1788 um édito de religião afirmando a necessidade de proteger a religião cristã das ideias iluministas e submetendo os estabelecimentos de ensino à supervisão de clérigos ortodoxos. Depois da morte do rei e da revogação das restrições, Kant publicou este livro, pequeno livro, O Conflito das Faculdades, para, são palavras dele, assegurar o desenvolvimento da cultura no campo das ciências contra todos os novos ataques dos obscurantistas. Fecho aspas.